Paulo disse isso, e óbvio que se você ler um versículo desse capítulo, se você ler o capítulo anterior, em 2 Coríntios 11, ele começa a falar, porque na verdade havia ali algumas coisas acontecendo na igreja dos Coríntios, principalmente, porque a igreja dos Coríntios, se você estudar a história da igreja dos Coríntios, a igreja dos Coríntios, ela era uma igreja, em Corinto, né? A igreja dos Coríntios, em Corinto, na Grécia, era uma igreja que ela era muito avivada, tinha muito poder de Deus, tinha muito poder do Espírito Santo, falava em línguas, tinha muita profecia, tanto que você vê em 1 Coríntios 12, tem todos os dons espirituais da igreja dos Coríntios, Paulo falando, realmente se aperfeiçoem, só que estava tendo uma confusão, uma desordem muito grande, apesar de muito avivamento, uma desordem muito grande, as mulheres começaram a passar na frente dos homens, aí Paulo tem que falar, as mulheres fiquem caladas na igreja, quem já viu essa parte na Bíblia? E até tem muitos estudiosos que falam, tá vendo, a mulher não pode ser pastora, que Paulo falou que a mulher tem que ficar calada na igreja, e na verdade não é que a mulher não pode, é porque naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, as mulheres estavam passando na frente dos homens ali, e estava tendo muita fofoca também no meio deles, então Paulo estava exortando, e o que Paulo estava falando também? Falando assim que eles estavam começando a desprezar o apostolado de Paulo, porque quando a confusão entra e fica generalizada, você começa até a perder o tino. Sabe o que é tino? Quem sabe o que é tino? É o faro. Você começa a perder o faro do caminho certo. Você começa a perder o entendimento e você começa, muitas vezes, desprezar coisas maravilhosas. E você imagina, Paulo tinha ganhado eles para Jesus e eles agora estavam duvidando do ministério de Paulo. Aí Paulo começa a dar um discurso aqui, desde o capítulo 11, no capítulo 12, depois no capítulo 13, que termina o 2 Coríntios, Paulo começa a dar um discurso aqui, e ele fala assim, eu vou começar falando que, se vocês acham, 2 Coríntios 11, se vocês acham que eu não sou apóstolo, vocês estão viajando, porque eu carrego no meu corpo as marcas do evangelho, eu já sofri açoite. Se você ler 2 Coríntios, no capítulo 11, você vai ver que ele passa por diversas dificuldades, e ele fala, então, não menospreze o meu ministério, não acha que eu sou menos que os outros apóstolos só porque eu não vi Jesus, porque havia esse preconceito também. Os apóstolos que andaram com Jesus, que viram Jesus, as pessoas davam mais valor do que aqueles que, como Paulo, não viram Jesus, não andaram com Jesus na época de Jesus, mas tiveram a revelação de Jesus, então ele era mais desprezado. Só que o cara que eles mais desprezaram se tornou o maior apóstolo da Bíblia, que foi Paulo, que escreveu aí todas as cartas, praticamente todas as cartas. Pedro, que era o líder da igreja, que Jesus falou, Pedro, tu és pedra, você é o líder, todo mundo respeitava ele como líder. Pedro escreveu duas, que nós lemos ali, 1 Pedro e 2 Pedro. Então Paulo ele se tornou realmente muito mais do que as pessoas achavam que ele se tornaria, e é sobre isso que ele começa a falar, e ele fala assim, ele começa em 2 Coríntios capítulo 12, falando assim, eu fui arrebatado, se vocês acham que é pouco que eu estou fazendo aqui na terra, eu já estou conhecendo algo que eu não posso nem falar para vocês, vocês não vão entender, que são inefáveis, são coisas inefáveis, são coisas que ao homem não há compreensão. Eu não sei como aconteceu isso, se foi no corpo, se foi no espírito, eu não sei, nem eu sei, mas eu ouvi coisas que vocês não vão entender se eu falar. E aí ele começa a falar, então, calma, vocês estão falando comigo, eu sou um servo de Deus, eu sou um ungido de Deus, eu sei o que Deus me mandou fazer. Lá no caminho de Damasco, quando eu caí do cavalo, quando a voz falou comigo, falou, sou Jesus, transformou a minha vida naquele dia, eu fiquei cego por 3 dias, Ananias, um homem, servo de Deus, um cristão, orou por mim, as escamas caíram dos meus olhos, a partir daquele dia eu mudei, eu deixei de ser Saulo para ser Paulo. Então, ele começa a dizer assim, não menospreza aquilo que Deus me levantou para fazer. E aí ele fala, até porque eu poderia ser muito mais do que eu sou. Ele fala, eu poderia ser muito mais do que eu sou. Só que Deus colocou um espinho na minha carne. Ele fala, Deus colocou um espinho na minha carne para que eu não me soberbecesse, para que eu não me vangloriasse. Deus permitiu esse espinho para me machucar. E ele fala, eu orei por 3 vezes para Deus tirar esse espinho da minha carne. Mas Deus não tirou. As 3 vezes eu pedi, Deus, tira esse espinho da minha carne. Senhor, não aguento mais essa dor. E o Senhor fala, eu não vou tirar. A minha graça é que te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. E quantas vezes Deus permite na nossa vida também alguns espinhos, mesmo
Muitas vezes a gente, quando está fora da presença de Deus, a gente passa por algumas situações e a gente pensa, é porque eu estou fora da presença de Deus, por isso que eu estou passando por isso. Mas e quando a gente está dentro da igreja e mesmo assim Deus ainda permite alguns espinhos na nossa vida? E que você fala, Senhor, eu já estou na tua presença. Ah, mas será que é tal pecado? Eu parei de pecar, não estou mais pecando. E mesmo assim o espinho permanece. Você está em santidade. Você vem para a igreja, você ouve a palavra, você faz tudo certo, você é fiel. Mas tem aquele espinho na tua carne e que você não entende. É fácil a gente entender quando a lei natural acontece. Você erra, sofre a consequência. Mas e quando você acerta e mesmo assim sofre a consequência? Eu já passei por isso. De fazer as coisas tudo certo e mesmo assim dá tudo errado. Quem já passou por isso também? Fazer as coisas certas e dá tudo errado. Eu já fiz isso, já aconteceu isso comigo. E por muito tempo eu não aceitei. Mas isso nós chamamos o quê? Das perseguições que nós vamos passar por amor a Cristo. E Paulo fala, Senhor, tira de mim esse espinho, eu não aguento. Na verdade, ele compara como bofetes de Satanás. Olha o que ele fala aqui no versículo 7, ele fala assim, ó, no capítulo 12, 2 Coríntios 12, versículo 7, fala assim, ó, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Então ele, sendo um apóstolo, um servo de Deus, Deus permitiu um mensageiro de Satanás. Não era nem alguma coisa assim natural, era o próprio diabo. Por isso que eu entendo uma coisa, e aí eu glorifico mais o nome do Senhor, porque até Satanás, ainda hoje, ele tem que obedecer às ordens de Deus. Satanás só vai até onde Deus permite, e Satanás só faz aquilo que Deus permite. Então Satanás estava indo esbofeteando Paulo, e Deus não se meteu na situação, porque era necessário aquele bofete, era necessária aquela situação, era necessária aquela luta. E às vezes você está falando, Deus, eu não aguento essa luta, mas às vezes é necessária essa luta na tua vida. Para quê? Por duas coisas. Primeiro, na vida de Paulo foi para que ele não se vangloriasse. E a vanglória, o que representa a vanglória? É o orgulho. Quando muitas vezes as coisas está tudo bem para nós, quando tudo dá certo para nós, quando eu sou o campeão, quando a minha vitória tem sabor de mel, ninguém me aguenta. A vanglória que Paulo fala, eu fui arrebatado, mas Deus pôs um espinho, porque senão ninguém ia me aguentar. Então tem certas coisas que Deus permite na nossa vida, como diz na gíria aqui da Zona Leste, para a gente ficar no sapatinho. Já ouviu falar da gíria, ficar no sapatinho? Porque às vezes, se a gente não passar por essa adversidade, se você não tiver um probleminha que seja na tua vida, você começa a se vangloriar, entra o orgulho no teu coração, você acha que o pastor já fala demais, você já não precisa tanto do pastor, você já não precisa tanto da Maria, você entendeu? Aí quando vem a dificuldade, Maria, ora por mim. Mas se não tivesse a dificuldade? Maria, quem pensa que é a Maria? Não é verdade? Não estou falando que você faz isso não, estou dando um exemplo aqui. Assim é na nossa vida. Se a gente não passa pela dificuldade, a gente começa a se sentir que a gente não precisa de ninguém. A gente olha para as pessoas muitas vezes de cima para baixo. E às vezes Deus permite a gente descer para realmente a gente entender que a gente não é nada. Para a gente entender que nós somos, realmente Ele permite que nós sejamos desfavorecidos. E Paulo fala isso, então eu orei para Deus tirar e Deus não tirou. Quem tem orado aí e muitas vezes a luta permanece? Levanta a mão e fala assim, eu já orei, pastor, já jejuei, mas a luta está aqui ainda. Então fala amém, Senhor. O Senhor, a tua graça é que me basta. Levanta a sua mão e fala assim, a tua graça é que me basta. Senhor, já orei por esse meu marido, ele não muda. Já orei, o pastor mandou ungir a cueca dele, já ungi, Senhor. A cueca baleada dele, furada, mas nem a cueca ele troca, nem comprou uma nova. Não muda, continua, está piorando. Já orei pela minha esposa, para ela se converter, mas parece que ela não se converte. Já fiz, já aconteci no meu trabalho. Parece que no meu trabalho 1000 são abençoados ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido. O Salmo 91 ao contrário. A pessoa às vezes ela faz tudo, mas não acontece. Mas por que não acontece? Para que você não venha se vangloriar, para que você não venha se soberbecer,
para que o orgulho não entre no teu coração, para que você continue sendo dependente de Deus, amém? Porque senão você, segunda coisa, se afasta. Primeiro, se vangloria, depois se afasta. E aí as pessoas se afastam de Deus quando elas acham que elas já não precisam mais dele. Quando elas acham que a vida dela, como quem conhece os Indiana Jones da fé? Você conhece o Indiana Jones da fé? Conhece, Cláudia? Sabe quem é o Indiana Jones da fé? É os caçadores das bênçãos perdidas. Eles vêm para a igreja só para receber a bênção. Depois que eles recebem, eles vão caçar em outro lugar. Não se firme em nenhum lugar, não se firme em nenhuma igreja, não se alicerce em nenhuma igreja. Por quê? Porque existem as pedras no caminho. Ninguém vive só de bênção. Ninguém vive só de bonança. A tempestade acontece muitas vezes e a gente tem que permanecer. Porque senão nós vamos ser pessoas que não têm aliança com nada, que não têm aliança com ninguém. Nós não temos cobertura espiritual. Então por isso que é importante, passe o que passar, passe aonde Deus te colocou. Porque a vontade do diabo é que você se afaste de Deus. E muitas vezes a pessoa, ela não se afasta pela luta. Eu vejo mais as pessoas firmes na luta do que se afastam na luta. As pessoas se afastam quando elas estão vivendo uma vida que elas não precisam mais de nada. A vida financeira já está bem, família já está bem, casamento já está bem. Aí o domingo que eu ia para a igreja, eu não vou mais para a igreja. Para que eu vou para a igreja? Estou com dinheiro no bolso. Posso viajar para onde eu quiser. Vou no shopping, compro um monte de roupa de marca. Antes, eu ia na 25, de sábado. Andava, subia a ladeira Porto Geral, cansado, com aquelas sacolas, cheio de roupa, com o jacarezinho ao contrário, que a Lacoste ao contrário. Não é? Pegava o metrô, e domingo eu estava na igreja, mas agora eu só vou na Ana Franco. Vou lá na loja da Tommy, vou lá na loja da Lacoste, com o jacaré corretamente, né? Não ao contrário. Vou lá, compro Nike, compro Oakley. A mulherada vai como que é? Na loja da galinha, como é? Como é que é a loja do sapato da galinha? Vamos? Galinha morta. Antigamente era galinha viva. A galinha morta, vai comprar na galinha. Agora é só coisa boa. Agora vou fazer comida? Não. Vou distribuir cesta básica na igreja? Vou mandar o dinheiro para o pastor, ele compra. Eu vou viajar. Não é? As pessoas começam a se soberbecer. E aí automaticamente elas se afastam. Então para Paulo não se vangloriar, para Paulo não se afastar, para que ele vivesse até o resto da vida, um espinho na carne para o resto da vida, Senhor. Misericórdia, eu não aguento não. Para que ele não viesse se submeter até o final da vida dele. E para que no final da vida dele ele dissesse assim: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. E agora já estou sendo entregue como libação nas mãos do Senhor, meu Deus. Ele não teria falado essa frase se Deus não tivesse permitido o espinho. Então às vezes esse espinho que você está pedindo para Deus tirar é bênção na tua vida. Porque se te aproxima de Deus é bênção na tua vida em nome de Jesus. Se te afasta de Deus não é bênção. Então é melhor o teu espinho estar com Deus do que eu estar completamente sem o espinho e longe de Deus. É melhor o espinho que me aproxima de Deus do que o espinho, eu não ter o espinho e estar afastado de Deus. Então essa luta está se aproximando de Deus, é bênção na tua vida em nome de Jesus. Amém? Para que você possa entender que Ele aperfeiçoa o poder dEle na fraqueza. Fala assim comigo: Deus aperfeiçoa o poder dEle na vida dos fracos. Pensa comigo, o ministério de Jesus foi rodeado de pessoas fracas. Fortes não andavam com Jesus. Quem andava com Jesus eram fracos. Ele estava rodeado de cegos, coxos, paralíticos, surdos, órfãos, viúvas pobres. Pessoas totalmente sem condição, escória da sociedade. Aí para ajudar, para mostrar que era isso mesmo, quando ele vai escolher, existiam muitos sábios em Israel, ele não escolhe nenhum dos sábios de Israel, ele escolhe um pescador que não sabia nem ler. Jesus andava com os fracos. Que grupo, hein? Que grupo que você foi escolher para andar?
E às vezes a gente se sente fraco. Às vezes a gente se sente desfavorecido. Às vezes a gente se sente assim, uma formiguinha no meio de leões e elefantes. Às vezes nós nos desvalorizamos. Às vezes tem pessoas que têm problema de baixa estima. Ela não se sente bonita, ela não se sente competente, ela sente que nada dá certo na vida dela. Mas são essas pessoas que Jesus escolheu para andar perto dele. Somos nós. Somos nós. Porque, não, pastor, você mesmo. Você, porque como você era antes de conhecer Jesus? Como eu era antes de conhecer Jesus? A Fran viu minha foto e falou: não, esse não é o homem que eu casei. Que é isso? Um ser de trevas. Bonezinho, parece chupado assim. Até tipo, parece que a gente clareia, sabe assim? Porque quem tem Jesus não tem uma luz diferente? Sim ou não? Tem. É uma claridade espiritual. Você olha para a pessoa antes de Jesus, é igual foto de quem morreu. Foto de quem morreu não dá para saber que a pessoa morreu? Sim ou não? Quando você olha uma foto de uma pessoa que morreu com uma que está viva, você consegue saber quem está morto e quem está vivo? Sim ou não? Levanta a mão. Parece que apaga. Não são os mortos, não, é o microfone mesmo. O pastor falou dos mortos. Não parece? Pode olhar a foto do seu avô que morreu do lado de alguém que está vivo. Putz, o seu avô, você continua amando ele, mas está apagado na foto. Assim é a gente, antes de conhecer Jesus. A gente era uma pessoa, nós éramos pessoas apagadas, totalmente apagadas. Mas hoje, quando as pessoas olham para nós, às vezes elas nem nos reconhecem. Por quê? Agora nós somos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, a nossa luz brilha onde a gente vai. Agora a nossa palavra tem poder. Você sabia que até um Deus te abençoe que você dá hoje, abençoa a vida de uma pessoa? A pessoa vê a diferença no seu Deus te abençoe. Por isso que às vezes eu dou uns Deus te abençoe. A minha palavra tem poder. A sua também. A Bíblia fala em Provérbios 21. A palavra que sai da nossa boca tem poder. Então você sabia que o teu amém, o teu Deus te abençoe, até a tua exortação tem um poder, que é o poder de Deus? Fiz um barraco no hospital ontem. Eu falei que não dá mais fazer. Só que aí mexeram com a Fran, pô. Entendeu? A Fran é mó legal, simpática. Não é porque é minha mulher não, mas eu vou te falar, para você ser mal educado com a Fran, você tem que ter um ódio no coração, um demônio tem que estar possuindo a pessoa. Porque é uma pessoa doce. Aí ela foi fazer o exame 6 horas da manhã, e eu não fui, que eu tinha que trabalhar. Aí a mulher disse assim, que aí quando chegou lá precisava de um acompanhante. Aí ela me ligou, tomei banho e tal, me arrumei, fui correndo pro hospital. Chegou lá no hospital, a mulher ficou azucrinando a vida dela, falando assim: se ele chegar 1 minuto depois, você não vai fazer. E ela falou isso pra mim, e eu já vim no caminho, já pensando como seria a briga. Aí quando chegou lá, eu falei: não, beleza, né, tudo bem, até aí falou isso, tá bom. Na hora dela, aí ela foi fazer documento. Primeiro que tinha que falar que era obrigado, né, ao acompanhante antes, senão depois. Aí agora, um minutinho não ia fazer, beleza. Fiquei quietinho. Falei: não, amém, não vou brigar, em nome de Jesus. Senhor, já mudei, o Senhor me transformou, né? Aí a menina, ele ia perguntar um negócio, ela falava: não. Tipo, mas muito grossa. Mas não sei o que. Aí, não sei o que não aconteceu no sistema deles lá, que estava dando que o meu convênio estava suspenso. Aí ela: tá dando como suspenso. Então, mãe, mas tá aqui, ó, paguei, comprovante aqui, ó. Não, mas eu vou conversar com a coordenadora, porque se está suspenso você tem que ligar na central. Aí os negócios de central, mas tipo, tudo de má vontade, uma grosseria. E eu de boa, não vou brigar. Aí ela foi, conversou com a mulher, a coordenadora. Eu já vi que ela já veio com uma cara de notícia ruim. Chegou perto. Então, senhora, que para mim ela não olhava, que já sabia, acho que aqui já
A unção da revolta estava na minha vida. Aí ela falou: senhora, não vai dar para te atender mesmo, porque no sistema consta que está suspenso. Aí ela falou: não, moça, mas está aqui. Não posso te atender. Pegou, foi para lá, e eu quieto. Não vou brigar, não vou brigar, não vou brigar, não vou brigar. De repente tinha 5 recepcionistas. As 5 eram mais educadas. Aí uma senhorinha, como que eu briguei? Pergunta assim para mim: como, pastor? Na hora que ela deu risada da senhorinha, que era só o que eu precisava, o copo já estava aqui, né? Aí transbordou. Na hora a senhorinha foi toda velhinha mesmo, uns 90 e poucos anos, com a bengalinha, chegou: mocinha, eu posso subir porque eu estou atrasada, não sei o quê. Ela falou: senhora, não pode subir, senta lá, que quando for a gente te chama. Aí eu já na hora, parecia o anjo Miguel brigando pelo corpo de Moisés. Já cheguei, comecei. Olhei para 5, foi. Vocês pensam que são quem? Vocês acham que são donas aqui do hospital? Vocês não são nada. E aliás, deem valor para o trabalho de vocês, porque se vocês não tomar cuidado, vocês vão perder até o trabalho que vocês têm. Senhor, nada. Primeiro que você falou que 1 minuto você não ia atender a grávida. Você não tem sensibilidade com grávidas? Virei as costas e fui embora. O segurança ficou assim, ó. Cara, eu estava tão cheio da unção que o segurança nem falou nada. Eu sabia que não adiantava, entendeu? Porque quando você fala na carne é uma coisa, mas quando você fala na unção e você fala na justiça, porque o nosso Deus é Deus de amor, mas Ele também é Deus de justiça. Então, quando fala assim, o crente tem que aceitar tudo, peraí, não é assim também. Você tem que passar, mas tem horas que você também tem que mostrar a tua posição. Tem horas que também você tem que dizer: diabo, comigo não. Não é para chamar os outros de diabo não, hein? Mas é para chegar e, se coloca na posição. Porque às vezes a nossa baixa estima, o fato da gente, a gente acostuma a ser pisado pelas pessoas. A gente acostuma muitas vezes a estar sempre por baixo. A palavra de Deus não fala isso. Deuteronômio capítulo 28. Se você obedecer à voz do Senhor, Ele te colocará por cima e tu não serás cauda, mas será cabeça. Não é isso? Que a palavra fala. Não é para ser arrogante com ninguém. Não é para ser, mas é para você também colocar a postura e tomar a tua posição de servo de Deus, serva de Deus. E sair de lá, já marcamos outro lugar, né? Também não vou voltar lá, né? Já marcamos o exame em outro lugar. Amém? Jesus andava com os menos favorecidos. E a grande raiva de todo mundo é porque ele colocava a sua autoridade, a sua unção nos que não eram nada. A grande raiva do inimigo é que Deus escolheu você, te tirou da onde você estava. É que Deus colocou autoridade sobre a tua vida. É que Deus te chamou pelo teu nome quando você nem achava e nem a tua família achava que se você seria do Senhor, mas Deus te chamou. E hoje Deus está manifestando a glória dele através da tua vida. E aí Paulo falou: porque quando penso que sou fraco, Deus vem e confirma: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Marcos, capítulo 2, versículo 17, olha o que diz. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quem está curado não precisa de médico. Quem precisa de médico? Quem está doente. Então a gente vem para a igreja porque a gente está precisando de Deus. Então a igreja é um hospital. Por isso que eu falo, se você se decepcionar com alguém na igreja, é porque você não tem maturidade suficiente para entender que a igreja é um hospital. A igreja não é um lugar onde só tem anjo. Existem pessoas com problemáticas. Existem pessoas que ainda precisam ser curadas nas suas emoções. Entendeu? Até pastores. Na sua fraqueza, Ele te fará forte. Exatamente nas áreas que você fala assim: não, acho que Deus não vai dar nada para mim, eu só erro, eu sou indigno. Deus vai te fazer forte na tua fraqueza. Porque Ele não veio para quem está sarado, Ele veio exatamente para nós que estamos doentes. Ele não veio para o perfeito, mas Ele veio para o pecador.
Salmo 113, versículo de número 7. Ele é aquele que tira o pobre do monturo e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Você sabe o que é monturo? Quem sabe o que é monturo? Eu também não sabia. Por muito tempo. Eu fui procurar saber o que era. Monturo significa monte de lixo. Aglomeração de coisas velhas, descartadas. Montoeira. Lugar onde se deposita o lixo. Agora eu vou repetir o versículo que você vai dar glória a Deus. Ele é aquele que tira o pobre do lixo, do monturo, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Ele escolhe, ele purifica, ele capacita, ele muda a história. Dá até um louvor pentecostal esse trecho, hein? Ele salva, ele muda, ele capacita, ele muda a história. E é assim que ele vai fazer na tua vida. Porque ele podia ter escolhido, como eu falo aqui, né? Tem gente que fala assim, pastor, as pessoas não sei o que tem na cabeça. Deus podia levantar um rico, né? Você não tem um amigo lá? Não sei o quê. Eu falei, deixa meu amigo, pô. Quando ele não era nada, ninguém ficava falando nele. Agora só porque ele está bem, ninguém sabe, né? As coisas que ele passou. Se Deus quiser levantar, ele levanta qualquer pessoa. Deus podia escolher um rico para sustentar essa igreja, mas Deus não escolheu. Deus escolheu eu e você. Deus podia escolher o Silvio Santos, mas Deus não escolheu. Deus escolheu eu e você. E você tem ajudado, e você tem prosperado. E Deus tem fortalecido as tuas mãos, até quando você se sente fraco. Então, não esmoreça, porque quando você pensa que você é fraco, é aí que você é forte. Aleluia. Quem era Gideão? Gideão falou, eu sou o menor na casa do meu pai. Gideão falou, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco. Deus falou, o que você falou, homem valente? Vai nessa tua força. Ele falou, qual que eu não tenho? Aqui eu vou colocar na sua vida. E é o que o Senhor está falando para você. Você não tem força? Eu vou colocar minha força, o meu poder na tua vida. Até coisas que você fala, não vou aguentar, você vai aguentar. Você vai até o fim, porque o poder de Deus vai só aumentar na tua vida. Quanto mais você está fraco, mais o poder de Deus cresce e aumenta em nome de Jesus. Quem era Davi? Nada. Nem o pai dele gostava dele. Tanto que quando Samuel foi na casa dele, o único que não foi chamado para o jantar foi ele. E Samuel achou que eram os bonitão que estavam lá. E Deus falou, não, você não entendeu que eu não trabalho com os bonitão? O único que eu trabalho que é mais bonito é o pastor Éder? Você não entendeu que eu não trabalho com os fortão? Você não entendeu que eu não trabalho com aquelas coisas prontas? Eu sou Deus que restaura. Eu sou Deus que tira do pó. Eu sou Deus que muda a sorte. Eu sou Deus que tira da vergonha. Eu sou Deus que tira do lixo. Eu sou Deus que pega uma coisa que ninguém consegue resolver e eu resolvo. Então, o rei que eu escolhi, ele não está aqui, ele está lá, ele tem cheiro de ovelha, ele é um simples pastor, enquanto esses são guerreiros, soldados, ele é um simples pastor, mas ele será o maior rei de Israel. Esse pequenininho, de 1,67 m, vai ser o maior rei da história de Israel. E eu pergunto, irmão, o que Deus pode fazer com você? Aonde você acha que você pode chegar? Se você andar nos caminhos do Senhor, se você fizer a vontade de Deus, Deus vai te levar por caminhos tremendos que nem você esperava, porque Davi fala isso. Eu não imaginava tudo que o Senhor faria comigo, que eu seria rei, que o Senhor tinha planos até na vida dos meus filhos, como teve na vida de Salomão, e ele não pôde construir o templo, mas Salomão construiu o templo. E mesmo quando ele errou, quando ele se sentia pecador, ele pediu perdão com sinceridade, com verdade. Deus veio e restaurou a vida dele. Viveu a consequência sim, mas ele viveu a restauração do Senhor. E até hoje Davi é Davi na presença de Deus. Tem gente que não dá R$1 para você, mas Deus vai te levantar como um forte. Tem gente que fala assim, vai lá, está indo para a igreja, logo logo para. Só que o poder de Deus, realmente, se fosse por você, você pararia. Mas pelo poder de Deus, você vai continuar. Pelo poder de Deus, você só vai parar quando você estiver lá no céu, na glória. Nós só vamos parar de andar e de caminhar na presença do Senhor. É isso que eu falo, irmão. Você caiu, pede perdão. Você acha que nesse tempo, 16 anos de pastor, mais quando eu nasci eu vou para a igreja, você imagina que eu não caí?
que eu não errei? Sabe, mas eu fiz um pacto com Deus. Tem gente que muitas vezes tem uma religiosidade que, eu errei, agora eu vou me afastar de Deus, porque Deus não me aceita. Não. Você acha que Deus, Ele não sabe que você vai errar? Você acha que Deus não conta com os seus erros? Você acha que as promessas que Deus fez era só se você acertasse em tudo? Deus falou, não, vou fazer uma promessa porque eu sei que aquela pessoa, ela é perfeita, não vai fazer nada de errado, vai dar tudo certo porque ela vai fazer dar certo. Você acha que Deus já não contava com os nossos tropeços? Você acha que Deus já não contava dias que você estaria fraco, dias que você estaria com as emoções abaladas, dias que você pensaria até em desistir? Você acha que Deus já não contava com isso? Mas mesmo assim, Ele firmou promessas na tua vida, e que não deixarão de se cumprir nenhuma dessas promessas. Mesmo que você esteja fraco, mesmo que você não aguente levantar da cama, o poder de Deus está sobre a tua vida, e pelo sopro do Espírito, Ele te põe de pé e te fala, vai, porque eu vou cumprir. Você ainda vai ser um instrumento de salvação para a sua casa. A tua história ainda vai impactar muita gente. Amém? Aliás, confirmamos mais um convidado que vai ministrar no mês de agosto aqui. Pergunta assim, quem, pastor? O nosso amigo Bal. Vai dar um testemunho dele aqui em agosto. Na hora que ele contar o testemunho dele, aí você vai falar, Senhor, não passei por nada. É ou não é bom? Você vai falar assim, Senhor, eu não passei por nada. Quando ele contar onde ele morava e tudo mais, quantos irmãos ele tem. E Deus fez eles vencerem todos. Por que Deus não pode fazer? Porque aquelas pessoas que as pessoas falam, não vai dar em nada. Quando nós atendemos o chamado do Senhor, aí o Senhor muda essa história, transforma. E eu quero declarar que, olha, muitos aqui, Deus vai te levantar de uma maneira tão grande e especial que você não imagina. Vai restaurar a tua família, vai restaurar a tua vida sentimental, o teu coração, vai restaurar os teus olhos, para que você possa ter bons olhos. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que os dias de fraqueza da tua vida são os dias que mais você vai ver o poder de Deus. E sabe, às vezes é melhor um fraco que entra no céu do que um forte que vai para o inferno. Quando eu penso que sou fraco, é aí que eu sou forte. Como diz aquele louvor, hoje venho aqui, Jesus, para buscar a resposta, uma certeza, o meu sinal. Rendo a ti o meu louvor e adoração, que a vitória chegará. Não importa o tempo, a distância ou dor, basta somente em ti, Jesus, confiar. Vamos ficar de pé. Na palavra estão firmados os meus pés. Só tu tens a glória, a força e o poder. E se o meu corpo fraco não quiser andar? Se o meu corpo fraco não quiser andar, eu não vou me abater, pois eu sei no Espírito posso me renovar. Basta somente em ti, Jesus, confiar. Toca eu preciso viver um milagre. Ajuda minha fé, ajuda minha fé. Faça-me
Toca em mim, Jesus. Toca-me com Tá aqui já. teu poder. Toca em mim. Sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda a minha fé. Ajuda a minha fé. Faça-me ir além. Toca-me com teu poder. Na palavra. Declara, igreja, na palavra. Na palavra estão firmados os meus pés. Só tu tens a glória, a força e o poder. E se o meu corpo fraco não quiser andar? Se o meu corpo fraco não quiser andar, eu não vou me abater. Eu não vou me abater, pois eu sei que no Espírito, pois eu sei no Espírito. Levante-se nessa noite, Deus está te levantando. Basta somente em ti, Jesus, confiar. Basta somente em ti, Jesus, confiar. Jesus, Sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda a minha fé. Ajuda a minha fé. Faça-me ir além. Faça-me ir além. Toca-me com teu poder. Eu quero ver a igreja declarando. Toca em mim. Sara meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda a minha fé. Ajuda a minha fé. Oh, faça-me ir além. Toca, mas eu quero ver de novo. Oh, toca em mim, Jesus. Dá o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda a minha fé. Oh, faça-me ir além. Faça-me ir além. Toca-me com teu poder. Toca-me com teu poder. Peça pra ele, ele vai te tocar nessa noite. Toca-me com teu poder. Toca-me com teu poder. Levante suas mãos, levante suas mãos. Não deixa mover cair não. Não deixa mover cair não. O poder de Deus está sendo derramado sobre a tua vida. Talvez você entrou aqui fraco. Mas Deus te trouxe aqui mesmo fraco, mesmo sem força. Você entrou aqui muitas vezes colocando em xeque o plano de Deus, porque você olha para você olha para as áreas da tua vida, e talvez não estejam como você planejou. Mas o Senhor, Ele está confirmando e dizendo para você: está tudo certo. Porque tudo aquilo que está sendo desfavorecido, e tudo aquilo que para você é um não, se está te aproximando de Deus cada vez mais, no seu propósito, e naquilo que Ele tem para a tua vida, representa que Ele mesmo está permitindo na tua vida. Talvez você está dizendo: Senhor, mas dói, esse espinho, eu não queria sentir essa dor que eu estou sentindo. Deus está falando: é necessário, a minha graça é que te basta. A cada dia eu vou te fortalecer, a cada dia você vai levantar da cama, e eu vou te dar um novo dia. A cada dia eu vou te carregar. Se possível, eu vou te carregar no colo, se você não aguentar andar, porque o meu poder vai estar contigo. Porque é assim mesmo. Tem dias que você vai
que você vai estar lá em cima, mas tem dias que você vai estar lá embaixo. Mas quando você estiver lá embaixo, Ele vai descer lá para te buscar. E Ele vai te ajudar a levantar. Porque a mão do Senhor é forte para te levantar. E você vai colocar diante do Senhor. Coloca diante do Senhor agora todas as áreas que você sente fraqueza na tua vida. Oh, queridos, eu estou sentindo um grande mover de Deus aqui. Eu estou sentindo uma unção aqui. E eu posso dizer para vocês, até nos pecados que a gente comete, muitas vezes a gente quer se libertar sozinho, não é? A gente é religioso. A gente fala, Deus, eu pequei, e aí eu não sou digno. Quando na verdade a gente podia dizer, Deus, me ajuda. A Bíblia fala em Marcos no capítulo 8, que tinha um pai, que ele estava desesperado, porque ele queria a cura do seu filho. E a Bíblia fala que ele foi diante dos discípulos de Jesus e falou, por favor, ora pelo meu filho. Eu sei que vocês andam com Jesus e que se vocês falarem no nome de Jesus, ele pode ser curado. Os discípulos oraram e a Bíblia diz que o filho dele continuou doente, continuou endemoniado. Aí ele chega perto de Jesus, já meio que descrente, fraco, e ele diz assim para o Senhor, Senhor, eu pedi para os seus discípulos para eles expulsarem o demônio do meu filho, mas eles não puderam. Se tu podes, cura o meu filho. Jesus olhou para ele, nos olhos dele, e disse assim, se tu podes, tudo é possível àquele que crê. A Bíblia fala que Jesus na hora expulsou o demônio, aquela enfermidade saiu, o menino foi curado. Aquele pai disse assim, antes de Jesus expulsar, o pai dele disse assim, é verdade, Senhor, ajuda a minha fé. Ajuda a minha fé, porque a minha fé está pequena. E Jesus foi lá e curou o filho dele, ajudou a fé dele. Jesus vai ajudar a tua fé nessa noite. Então você fala assim, Senhor, eu sei que pode acontecer um milagre, mas eu por mim mesmo não consigo mais acreditar. Mas o Senhor Jesus está dizendo, eu vou ajudar a tua fé. Aleluia, é tão tremendo isso, né? Porque o papel dele é o milagre, o nosso papel é a fé. Só que aí Jesus é tão maravilhoso que ele fala assim, tá bom, até a fé eu te ajudo a ter. O milagre é o mais difícil de fazer, mas para você viver o milagre, você tem que ter fé. E se a tua fé está pequena, hoje a tua fé vai ser aumentada. O apóstolo Paulo falou, ainda que o meu homem exterior se corrompa. Realmente, às vezes o nosso homem exterior se corrompe, a nossa alma reclama, a nossa alma tem padrões. Nós temos padrões na nossa vida e eu estou pedindo, sabe qual oração que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para Deus desconstruir os padrões que eu tenho na minha vida. Porque às vezes aquilo que a gente acha que é bom para nós não é. Eu estou pedindo para Deus desconstruir, eu estou pedindo para Deus apagar o meu passado de dores. Você já pediu isso para Deus? Fala assim, Deus, apaga o meu passado de dores. Sabe que um dia eu estava pensando nisso lá num acampamento. E o pastor Fred foi, que nem vocês, né? Vocês gostam do Abel, porque o Abel é alto, o pastor Fredinho, vocês não dão glória a Deus, né? Mas o pastor Fredinho foi lá no acampamento e eu estava fraco. Aí tem o quarto dos pastores. Aí estava eu, ele e a Fran. Aí ele falou assim para mim, Éder, eu estava orando. E Deus falou para mim que Ele vai te dar um Manassés e um Efraim. E eu falei, como assim? O Manassés e o Efraim foram os filhos que Deus deu para José, para ele esquecer de tudo que ele passou quando ele foi vendido pelos irmãos. As marcas que ele tinha, os filhos que Deus deu para ele, fez ele esquecer dos trabalhos da casa do pai dele e fez ele entender que ele prosperou na terra da sua aflição. Aí eu acreditei, sabe aquele acreditar, mas ajuda a minha fé. Saí de lá do quarto, aí eu não sei quem estava lá, o Eduardo Nunes. O Eduardo Nunes é do Dunamis. O Eduardo Nunes chegou lá, eu fui buscar ele lá na estrada, lá, ele estava ministrando nos acampamentos. Hoje em dia ele é um dos líderes da Monte Sião, né? Você vê como Deus como Deus muda. Quando ele foi lá no acampamento, ele não era nada. Hoje ele é ele até o Ayashi. E ele foi orar por mim, ele disse assim, estava eu, Fred no quarto, eu ajudo a minha fé. Ele foi orar por mim e disse assim, Deus está te dando o seu Manassés e o seu Efraim. Aleluia. Aí não podia falar, né? Ajuda a minha fé, porque era demais, né? Como Deus confirma. Como Deus confirma e como Deus fala, sou eu ajudo a tua fé.
E quantas vezes nesse ministério eu pensei em parar? Quantas vezes, até mesmo nessa época? Mas até hoje, é impressionante. Às vezes quando vem as maiores dificuldades, eu não sei. Mas de repente chega na quinta, eu estou aqui ministrando. Aleluia. Chega no domingo, eu estou aqui ministrando. E vão passando as semanas e a gente nem sabe como passa. E de repente, Deus nos sustentou mais uma vez. É assim que a gente vive. De glória em glória, de vitória em vitória. E Deus vai te sustentar em todas as situações. Levante as tuas mãos. Senhor, eu coloco todas essas vidas agora diante do teu altar. Aqueles que estavam se sentindo fracos, aqueles que entraram aqui nessa mesma situação, ou que estão na situação desse pai, que nem ele acreditava que tinha solução para o filho dele, mas o Senhor foi e falou: eu te ajudo. Se você crer, eu te ajudo, porque tudo é possível aquele que crê. E eu coloco cada uma dessas mãos levantadas. Muitas delas não estou conseguindo nem ficar com a mão levantada porque estão fraquíssimas, mas hoje o Senhor te levanta com mão forte. Receba agora em nome de Jesus o renovo, o fortalecimento no teu espírito, para você continuar a tua caminhada em nome de Jesus. E quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque hoje Ele nos fortaleceu. Aleluia, glória a Deus. Quem sai daqui fortalecido hoje? Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sei que você está voltando mais forte para a tua casa. Eu sei que amanhã, sexta-feira, quando todo mundo já... Sexta-feira é o dia que todo mundo só empurra com a barriga. Você vai estar numa disposição, numa força, num poder, e vai falar: não, ontem eu recebi um fortalecimento e eu vou viver minhas bênçãos. Muitos vão viver milagres amanhã já. Receba essa palavra, levante suas mãos, declara-se comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Levante suas mãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que as ricas consolações e misericórdias do Altíssimo e seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu declaro que quando faltar forças, o poder dele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Até mesmo quando você não conseguir, certas situações você não conseguir enfrentar sozinho, o poder dele vai te ensinar. Ele vai te ensinar a passar pelas tribulações, porque a tribulação produz esperança, e a esperança, ela não é frustrada, porque o amor de Deus está aperfeiçoado nos nossos corações. Eu te abençoo, eu te envio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Vai nessa unção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Domingo estamos aqui 10h19. Glória a Deus. Eu já volto para orar. Orar por Israel. Vamos fazer uma oração por Israel, né? Que eu falei que ia orar. Eu sou esquecido mesmo. Então vamos orar. Levante suas mãos mais um pouquinho. Tem gente até com o bolo na mão já. Fortalecendo a cantina agora, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos a nação de Israel diante do teu altar e pedimos visita, Senhor. Deus, essa nação é uma nação especial, uma nação escolhida por ti, eleita. Eu sei que eles, em João 1, Pai, eles não te receberam como Senhor, mas a palavra fala que muitos vão se converter na nação de Israel também. E o Senhor tem algo com eles. Então, Pai, tem misericórdia daqueles que estão morrendo. Senhor, tem civis que estão morrendo pelas bombas, a cidade assolada. Mas eu te peço que a paz reine naquele lugar, e que o Senhor possa, Pai, lembrar-te da tua promessa a Abraão, Isaque e Jacó. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Agora sim. Deus abençoe. Eu só vou lavar o rosto e já volto. Deus abençoe. Deus é por nós. Deus é por nós. Não há perigo ou espada que possa contra os servos de Deus. Deus é por nós. Deus é por nós. De Deus, o meu Senhor, não há quem eu possa vencer. Deus é por nós. Deus é por nós. Não há perigo ou espada que possa contra os servos de Deus. Deus é por nós. Deus é por nós.
a vencer. Deus é por nós e não há quem nos possa. Deus é por nós. Agora é só avançar e lutar. Deus é por nós. Toda hora, todo dia e em qualquer lugar. Deus é por nós. 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 Deus é por nós.